Olá, hoje no CRA Entrevista convidamos uma especialista em investimentos financeiros para dar algumas dicas sobre quais são as melhores formas de investir. Principalmente para você que, assim como eu, não entende muito sobre esse assunto. Tudo bem, Raquel Kovacs? Muito obrigada por participar do nosso programa. Obrigada, eu que agradeço o convite. Para começar o nosso programa, eu gostaria de entender por que as pessoas têm tanta dificuldade em entender sobre o mercado financeiro, sobre investimentos. Você acha que tem a ver com a falta de educação financeira desde a infância? Eu destacaria 3 fatores principais. Com certeza a educação financeira é um deles. A ausência desse tema nas escolas e dentro de casa faz com que se formem adultos com baixo conhecimento financeiro e que adotam comportamentos extremamente prejudiciais do ponto de vista de segurança e gestão financeira e muito focados no curto prazo. Então, por isso a educação financeira desde a infância é fundamental para você criar hábitos de consumo saudáveis e evitar um consumismo que no futuro vai ser muito prejudicial para suas finanças. Um outro aspecto que eu acho importante é o próprio contexto econômico. A gente teve, há pouco tempo atrás, um cenário de Brasil com taxas de juros muito altas. Então, praticamente qualquer investimento, você tinha um retorno, mesmo aqueles ditos de baixo risco, você tinha um retorno interessante. Então, para que se preocupar com isso, né? Para que ir atrás de tentar conhecer e saber sobre novos investimentos? A taxa de juros hoje, no patamar de 5%, já desperta muito mais o interesse das pessoas em saber no que investir. E um terceiro fator que eu destacaria é a própria linguagem do mercado financeiro. O mercado financeiro sempre teve uma linguagem muito difícil, muitas vezes usando termos em inglês, que fazem com que muitos investimentos simples pareçam muito mais complexos. Na sua opinião, como uma pessoa que não entende muito sobre mercado financeiro, é leiga no assunto, pode começar a entender sobre esse universo? Por onde é que ela pode iniciar, né, esse processo de compreensão? Para mim, a dica mais valiosa para quem é leiga no assunto é buscar conhecimento e, se possível, a ajuda de um especialista. Para adquirir conhecimento, hoje em dia, você tem vários sites e informações disponíveis na rede, né, palestras, cursos online, muitas vezes gratuitos. O próprio site da Bovespa, né, da B3, tem palestras, tem cursos disponíveis que podem fazer com que você aprenda sobre o mercado de ações. E o site do Tesouro Direto, para a parte de renda fixa, de títulos do governo, também é super interessante e a melhor fonte para esse tipo de informação. Então, para mim, é sempre buscar conhecimento, a melhor forma de você começar, né? Não tem como você ser expert em tudo, você é expert provavelmente no que você escolheu fazer e é natural que outros temas você não saiba, mas finanças, eu acho que é um dos temas que provavelmente todas as profissões precisam e custa muito caro ser leigo nesse assunto. Então, vai buscar conhecimento. A Raquel tocou num assunto que eu ia falar um pouco mais adiante, as informações nas redes, né, na internet. A gente vê hoje no YouTube muitos canais trazendo essa temática finança. E a minha pergunta é a seguinte: quais são os cuidados, né, que a pessoa tem que ter quando ela escolher o YouTube como uma fonte de informação pela praticidade, né? Por ter uma linguagem mais coloquial, que simplifica a compreensão? Realmente, acho que esse mundo digital ele tem as suas vantagens e desvantagens, né? O acesso, você poder conhecer novas coisas é importante, mas certamente é preciso tomar certos cuidados. Principalmente quando você tem ofertas de novos ativos e promessas de rentabilidade alta, é preciso entender se você compreender os riscos envolvidos, se esse ativo está compatível com a sua situação financeira, com seus objetivos. Então, é sempre importante buscar essas informações, mas se aconselhar com especialistas para você não correr o risco de entrar numa furada, né? Você comprar um produto achando sendo atraído por uma alta rentabilidade e que, na verdade, não condiz com o seu perfil de investidor. Então, sempre que tiver alguma promessa de retorno garantido, sem risco, isso não existe, fuja. Hoje no Brasil, quais são os principais investimentos, né, que existem para esse público que está iniciando, né, nessa questão de investir aquele dinheirinho que economizou, então que acabou de ganhar de uma rescisão, enfim? Existem vários tipos de aplicações financeiras no Brasil que são voltadas para cada objetivo, né, seja para
possuir renda mensal, seja para fazer uma acumulação para um projeto futuro ou para um saldo de emergência, para uma aposentadoria. Então, você consegue dividir o mercado em renda fixa e renda variável. E dentro dessa divisão, você tem uma série de produtos que são bem comuns, né? Eu destacaria primeiro os fundos de investimento, que é uma forma de vários investidores, que são chamados de cotistas, né, se reunirem e, através de um gestor que toma a decisão por eles, aplicarem os seus recursos. Então, com isso, você consegue maximizar o seu lucro e reduzir o seu risco. Existe o mercado de ações, que as pessoas normalmente conhecem, mas, na verdade, nada mais é do que comprar uma participação de uma empresa. Então, você passa a ser sócio daquela empresa. O que acontece com ela, se ela for bem ou for mal, o seu dinheiro vai rentabilizar ou se desvalorizar de acordo com aquele desempenho. Um outro tipo de investimento muito comum são os títulos de crédito. Você tem os títulos públicos, que são emitidos pelo governo, e aí você tem desde títulos pré-fixados até títulos pós-fixados. Você tem as debêntures, que são também títulos de dívida, mas aí não emitidos pelo governo, são emitidos pelas companhias, então é uma forma dessas companhias se financiarem. Normalmente esses títulos também te pagam, te devolvem o capital e te pagam juros sobre ele, que pode ser também pré-fixado ou pós-fixado. Os bancos também, como o governo e as companhias, também podem emitir títulos para se financiarem e também pagam para o investidor, né, para quem compra esse título, uma taxa de juros, que o mais famoso é o CDB, que muita gente já deve ter ouvido falar nos bancos. Esse tipo de título é um título de renda fixa que tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, até R$250 mil por CPF, por instituição financeira, se vier a acontecer alguma coisa com essa instituição, você tem o seu recurso garantido. Outros dois títulos que eu destacaria são as LCIs e as LCAs, que são as letras de crédito imobiliário e letras de crédito agrícola, também emitido por instituições financeiras. Esses títulos eles são isentos de imposto de renda, então o investidor não paga sobre o ganho desse título, e eles também são títulos garantidos pelo FGC, no mesmo montante de 250 mil. Por fim, eu destacaria a previdência privada, que são fundos de investimento focados para o longo prazo, então é para complementar a sua aposentadoria ou até para um projeto futuro. A previdência ela tem inúmeras vantagens, dentre elas a questão fiscal também, porque após 10 anos ela passa a ter uma alíquota de 10%, que é a alíquota mais baixa de investimentos. Então, também é um produto super interessante. E por fim, eu falaria da caderneta de poupança. É muita coisa. Mas eu falaria da caderneta de poupança, embora hoje seja um investimento que não é bom, né? Que a gente vai provavelmente abordar sobre a caderneta mais na frente. Mas não deixa de poder ser citado porque é o mais conhecido. Exatamente, é o mais popular. É o mais popular e o mais tradicional no Brasil. Por que você acha que as pessoas ainda insistem, né, com a caderneta de poupança? Você não é a primeira pessoa que eu vejo falar isso, que não é um meio de investimento tão rentável, mas por que as pessoas ainda insistem? É o medo de partir para uma outra proposta? É a falta de conhecimento? Eu acho que está muito mais na falta de conhecimento, porque a poupança ela sempre foi vista como algo mais seguro e rentável. Só que isso não é mais verdade, né? A poupança hoje em dia, com a Selic no nível que está de 5%, houve uma mudança na forma como a poupança paga o investidor. Com a nova regra da poupança, com uma Selic abaixo de 8,5%, o investidor recebe 70% da Selic mais TR. A poupança é um investimento isento, mas mesmo com a isenção de imposto de renda, ele ainda fica muito abaixo, por exemplo, de um título do Tesouro, né? Por isso que muita gente costuma dizer que o Tesouro Direto é a nova poupança. Né? Isso é bem comum de se ouvir e é muito baseado nessa questão da rentabilidade e da segurança. A LFT, por exemplo, que é um título do Tesouro que paga 100% da taxa Selic, se você comparar com a poupança, ele tem menos risco, porque é risco governo, e ele te dá um retorno maior. Então, realmente hoje não tem por que estar aplicado na poupança. Isso seria um dos piores investimentos que você pode fazer, inclusive, dependendo da inflação, você pode ter um retorno negativo
em termos reais, né, que é quando a gente coloca a inflação na conta. Para ter mais informações sobre o Tesouro Direto, quais são as principais fontes, né, você indicaria? O Tesouro Direto, é importante dizer que ele não é um investimento, ele é uma plataforma que dá acesso a títulos do governo. Né? O título do governo, sim, é o investimento final, é o ativo. No Tesouro Direto, você tem 3 principais ativos, que é a LFT, que eu acabei de comentar, que é um título pós-fixado, então ele rende 100% da Selic. Você tem os títulos pré-fixados, que são as LTNs, então ele já tem uma taxa de juros lá determinada, e tem as NTN-Bs, que também têm sido bem faladas no mercado, e elas são títulos que rendem uma taxa de juros fixa mais a inflação, mais a correção do IPCA. O Tesouro Direto hoje tem sido uma alternativa. É importante dizer que o risco é do governo, então significa que tem risco baixo, mas esses títulos, principalmente a LTN e a NTN-B, são títulos que têm uma marcação a mercado diária. O que significa isso? De acordo com a demanda, de acordo com o que está acontecendo com as expectativas de juros, esses títulos podem valer mais ou menos. Então, a rentabilidade deles só é garantida se você levar até o vencimento. No meio do caminho, se você precisar vender para recuperar o seu dinheiro, para fazer alguma coisa, muito provavelmente você pode ter ou ganho ou perda, além daquele valor fixo que estava garantido. Investimento de renda fixa e investimento de renda variável. A diferença entre ambos, você já citou que o Tesouro Direto está mais ligado ao investimento de renda fixa. É uma forma, é um parâmetro das pessoas também se equilibrarem na hora de escolher um investimento? Na verdade, a renda fixa e a renda variável tem a ver com a previsibilidade do retorno, né? Que, de certa forma, tem a ver com o risco. Então, na renda fixa, você tem já desde o início o seu retorno definido, que pode ser uma taxa fixa, como a gente falou, pode ser 10% ao ano, ou uma taxa atrelada a algum indexador. Então, pode ser 150% do CDI, pode ser IPCA mais alguma coisa. Então, na renda fixa, o fato de você já saber, né, desde o começo, qual é o retorno daquele papel, faz com que muitas pessoas entendam que ele é mais seguro do que seria uma renda variável. Mas é importante dizer que existem outros tipos de risco atrelados à renda fixa, que é um deles a marcação ao mercado, que eu comentei ainda há pouco, e outro é o próprio risco de crédito, do emissor daquele título. Então, você não pode ignorar esse risco quando você compra um papel de renda fixa. Se a empresa for bem ou for mal, a renda fixa ela não muda, né? Por isso é que a gente fala de renda fixa, ela não está vinculada ao desempenho daquele emissor. Mas se esse emissor tiver algum problema e te der um calote, ele não pagar, você pode ter perdas com a renda fixa. Já a renda variável, você não consegue prever qual é o seu retorno de antemão. Ele está totalmente vinculado ao desempenho daquele ativo. Então, se ele for bem, você vai ganhar mais. Se ele for mal, você pode até ter perda. Então, é por isso a diferença. Você sabia que você pode ser um investidor conservador, moderado ou agressivo? Pois é, Raquel, conta pra gente quais são as principais características de cada um desses 3 perfis de investidor. Certo. Na verdade, esse tipo de atribuição é sempre feita, é uma norma até legal de você tentar identificar o perfil. Em geral, isso é feito através de um questionário que você responde, que tenta identificar quais são as suas percepções de segurança, liquidez e rentabilidade. Então, com isso, a gente divide em 3 perfis de investidor, como você falou, que são o conservador, o moderado e o agressivo. No perfil conservador, a palavra-chave é segurança. Então, é aquele investidor que ele está mais preocupado com a segurança, então ele topa abrir mão de rentabilidade para ficar em ativos mais seguros. Então, é o típico investidor da renda fixa, né? Você provavelmente não coloca ativos de risco e é aquele investidor que ele não está preparado para as oscilações do mercado. Então, as aplicações dele têm que estar refletindo esse perfil, essa emoção. O moderado já é o meio do caminho. Ele está entre o conservador e o agressivo. Então, para o moderado, segurança ainda é considerada, mas a rentabilidade já passa a ser um ponto relevante. Então, esse tipo de investidor, ele aceita um pouco mais de oscilação, ele aceita alguns ativos com risco, mas ele tem que ter uma carteira ali bem balanceada, que não sofra muitas oscilações
com as mudanças do mercado. E já o perfil agressivo, ele já é um perfil que a palavra-chave é rentabilidade. Então ele entende, ele já é um investidor de mais longo prazo, ele entende que naquele curto prazo as coisas podem oscilar, mas se ele vislumbrar um lucro no futuro, ele está disposto a correr esse risco. É difícil encaixar todos os investidores em apenas 3 caixinhas. Isso é uma forma simplificada de orientar a decisão de investimentos e se fazer uma carteira que esteja adequada. E também é importante dizer que você não precisa ser eternamente um perfil. Então você pode começar, como você não conhece muito, começar como um conservador e aos poucos, à medida que você vai adquirindo conhecimento, você migra de perfil, né? Você já se sente mais confortável para correr um pouquinho mais de risco. Você pode migrar de perfil, mas tem que ser sempre cauteloso. É importante você estar sempre de acordo com o que você acredita, né? Você tem que estar confortável. Investimento não é uma coisa para você deitar a cabeça e depois ficar preocupado sem saber o que está acontecendo. É o contrário, né? Alguma coisa que tem que te trazer um fruto e você tem que estar confortável com aquela decisão que você tomou. Raquel, qual a importância de diversificar o investimento, as aplicações? A diversificação ela é importante tanto para a questão de rentabilidade quanto para a questão de risco, né? Ela é uma técnica que faz com que aquela carteira montada com diferentes ativos, elas diminuam o risco da sua carteira e possibilitam um retorno maior. Então, a perda de um ativo pode ser compensada com um ganho em outro ativo. É importante dizer também que diversificar por diversificar também não é o caminho. É importante você traçar uma estratégia, você provavelmente consultar um especialista que te ajude a montar essa carteira, porque também muita diversificação pode não trazer essa queda de risco e trazer inclusive menos retorno. Bom, a Raquel junto com outras parceiras, acho que a maioria são parceiras, criaram um fundo de investimento exclusivo para as mulheres. Queria que você falasse um pouco sobre esse fundo e por que definir esse público, né? Qual é a relação mulher e investimento? Esse tema tem cada vez mais trazido a atenção, acho que, de todo mundo. Eu, como mulher, é um tema que me interessa bastante, eu sempre trabalhei no mercado financeiro. E o que eu percebo é que as mulheres, de maneira geral, elas acham que não sabem investir, que não vão ter capacidade nunca de aprender. Eu ouço isso de amigas e até de clientes, né? Eu sou muito conservadora, eu tenho medo de perder dinheiro. Eu não quero mexer com isso, não vou entender nunca. Então, as mulheres desde sempre têm essa dificuldade, acho que isso tem muito a ver com questões da própria sociedade, de como foi montada. As mulheres hoje, elas ainda são a minoria no mercado de investimentos, tanto na parte profissional como investidoras. Aproximadamente 22% dos CPFs cadastrados na Bolsa são de mulheres, então é um percentual ainda muito baixo. No Tesouro Direto é um pouquinho maior, mas é cerca de 35%. Então também ainda muito baixo, com espaço muito grande para crescer. As mulheres, segundo o IBGE, vivem mais que os homens e têm salário menor. Então, se você parar para pensar, o futuro parece muito preocupante, né? As mulheres, elas ganham menos, elas vivem mais, elas acham que não têm capacidade de investir e quando chegar lá na frente pode ser uma coisa muito, muito séria. Então, a ideia do Safira, que é o fundo que a gente fez voltado para mulheres, ele nasce nesse contexto e o objetivo é trazer uma ferramenta que as mulheres possam investir, adquirir conhecimento, porque parte do projeto são aulas e encontro com as cotistas para falar sobre temas financeiros, para falar sobre o fundo e ainda ter uma questão de projetos sociais, porque 20% da taxa de gestão ela é doada para instituições. Então, é um projeto bem interessante, que eu me orgulho bastante de estar junto. E a ideia é essa, trazer as mulheres mais para perto do mercado. Bom, a gente agora vai falar um pouco sobre aplicação de dinheiro na gente, em nossos projetos pessoais, em investimentos financeiros ou nos nossos negócios. Por que eu vou trazer esse tema agora? Que a gente sabe que você que está aí nos assistindo, às vezes é um empreendedor que está querendo investir no seu negócio, mas não sabe se é o momento certo. Então, eu vou perguntar a Raquel, quando definir, né? Poxa, eu tô com dinheiro, consegui, né, economizar, surgiu um dinheiro de um investimento, até um retorno de um outro investimento, mas eu não sei se eu invisto no meu negócio
ou se eu aplico novamente? Eu acho que não tem resposta certa para essa pergunta. Como tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Investir no negócio próprio exige muito mais atenção e demanda muito mais tempo do que investir em aplicações financeiras. Então, eu acho que é muito importante ter uma autoanálise para entender se você tem esse perfil empreendedor, se você tem esse seu projeto estruturado para você, de fato, investir nele. Realmente, as pessoas, se você parar para ver, as pessoas que mais ganharam dinheiro, a lista, né, dos bilionários, a maioria, tirando um ou outro, Warren Buffett, por exemplo, que sempre foi um investidor, quase todos eles são frutos de empresas, né? Foram empresários que investiram no próprio negócio. Então, quando dá certo, em geral, são retornos maiores do que você tem numa aplicação financeira. Mas é muito importante você fazer essa autoanálise, né? Ser honesto, porque demanda uma qualidade de vida, um tempo, uma dedicação que é diferente. Então, é difícil a gente saber em que investir, mas eu acho que tem que ter essa análise cuidadosa para essa tomada de decisão. Bacana, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu vou encerrar com uma pergunta para a Raquel relacionada a... Desde 2004 a Raquel está no mercado financeiro e eu queria saber, Raquel, de lá para cá, o que é que mudou, né, nesse segmento aqui no Brasil, que você acha que tem aproximado mais as pessoas mais populares, né, desse tema, investimento, enfim. A gente já começou a falar um pouquinho, já deu alguns indícios, mas na sua experiência de 15 anos já, né, 15 anos. De mercado financeiro, o que é que você acha que se transformou aqui no Brasil? Eu acho que principalmente a entrada dessas plataformas digitais, né, que deram acesso ao público de maneira geral para investir, fez com que isso se aproximasse, fosse um tema que se aproximasse muito mais das pessoas comuns, né? Antigamente, os bons produtos, você só tinha acesso com montantes muito relevantes de recursos. Hoje em dia, com as plataformas, você consegue aplicar recursos mais baixos e ter acesso a bons produtos com bons retornos. Então, teve essa mudança grande no mercado. O que eu acredito também que influenciou é a questão da mudança de momento no Brasil, essa questão da gente estar vivendo hoje um cenário com taxa de juros mais baixa, com inflação controlada, com inflação baixa, e tudo isso faz com que as pessoas consigam poupar e procurar novas formas de investir o seu recurso. Então, com certeza, nesses 15 anos tiveram muitas mudanças e o que eu acho que é muito bom, né? Você democratizar o acesso a novos investimentos. Bom, muito obrigada por participar do nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. E obrigada a você que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevistas. Se gostou do programa, curta o vídeo, se inscreva no canal a serviço da administração e ative as notificações. Até a próxima!